E a crise envolvendo o ministro Gustavo Bebiano pode ter um desfecho hoje. Reportagem de Vitória Abel. A definição sobre o futuro do ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gustavo Bebiano, no governo Bolsonaro, deve ganhar corpo nesta segunda-feira. Ao longo da última semana, o ministro e antigo braço direito de Jair Bolsonaro protagonizou uma crise que atingiu o Planalto, envolveu os filhos do presidente e rendeu provocações via rede social. Abordado por jornalistas na porta do hotel onde mora, em Brasília, Bebiano afirmou neste domingo que é hora de esfriar a cabeça. Agora é hora de esfriar a cabeça. Neste domingo, Bolsonaro afirmou em sua conta no Twitter que está determinado a mudar os rumos do país. A nuvem que paira sobre Bebiano começou a se formar após uma reportagem da Folha de São Paulo apontar repasse de R$400 mil do fundo partidário do PSL para uma candidata laranja. Na época, Bebiano era presidente do partido. Em seguida, Bebiano declarou ao jornal O Globo que o assunto não havia gerado crise no governo e que, inclusive, teria tratado assuntos do governo com o presidente por telefone. Bolsonaro estava internado no hospital Albert Einstein. O ministro acabou sendo desmentido pelo filho de Jair Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, por meio do Twitter. O vereador declarou na publicação que esteve com seu pai durante todo o dia e não presenciou nenhuma conversa entre ele e Gustavo Bebiano. Para sustentar a versão, Carlos Bolsonaro chegou a divulgar uma gravação do pai na qual ele se negava a falar com Bebiano. Jair Bolsonaro então retuitou a publicação do filho, reforçando a mensagem de rejeição ao antigo aliado e levando a crise de Bebiano e do governo ao ápice. O ministro Gustavo Bebiano chegou a publicar uma nota se defendendo das acusações. No texto, ele explica que a destinação de recursos a candidatos foi feita por conta e ordem do diretório regional do partido. Na última sexta-feira, Bebiano e Jair Bolsonaro chegaram a se encontrar em uma reunião a portas fechadas no Palácio da Alvorada. No entanto, a situação permaneceu insustentável. No sábado, Bebiano já declarava acreditar em sua exoneração. O ex-presidente do PSL chegou a publicar em rede social sinalizações de mágoa com Jair Bolsonaro. Ele escreveu: "O desleal, coitado, viverá sempre esperando o mundo desabar em sua cabeça." Um dos conselheiros do presidente, Gustavo Bebiano, era colocado como uma das figuras centrais na negociação com o Congresso para a reforma da Previdência. Com a saída de Bebiano da Secretaria-Geral da Presidência, a substituição natural e temporária para o cargo seria do secretário executivo do Ministério, o general Floriano Peixoto. Aliados querem que ele assuma definitivamente a função. Pois é, né? E a demissão do Gustavo Bebiano, apesar de muita expectativa, não saiu no Diário Oficial de hoje, mas é possível, né, professor, que venha a qualquer momento em uma edição extraordinária. Agora, eu acho isso uma questão absolutamente secundária hoje na política brasileira. Porém, veja que ponto. Uma questão secundária acabou ocupando o primeiro plano da cena política. Ocorreram fatos a semana passada fundamentais no Brasil. Uma delas aqui em São Paulo, a transferência da liderança do PCC para um presídio federal e a prisão de outras lideranças do PC. Isso é um fato histórico. E por que histórico? Porque diziam que não podiam tocar na liderança do PC, senão ia ter uma rebelião em São Paulo, tal qual 2006. Esse assunto ocupou a primeira página, destaque, grandes manchetes? Não. Ficou essa questão de cozinha, que é uma questão da cozinha do Palácio do Planalto, uma questão que envolve o então secretário, vou chamar de então, porque parece que não é mais, Gustavo Bebiano, e o vereador Carlos Bolsonaro, que ao invés de estar trabalhando como vereador do Rio de Janeiro, uma cidade com sem número de problemas, basta acompanhar o noticiário da, entre aspas, cidade maravilhosa, com muitas aspas, para ver o que está acontecendo, mas ele ficou aqui ou em Brasília, ou aqui no Albert Einstein, em São Paulo, e depois voltou a Brasília. E eu queria que ele mostrasse o lerite dele para mim, e para os seus eleitores especialmente, para mostrar se ele descontou os dias que ele não trabalhou, ou se ele alguém registrou para ele presença. E mesmo que ele tenha o feito, ele deveria ter pedido licença para acompanhar o pai e não exercer as suas funções para a qual ele foi eleito. Lembrando que esse rapaz, e nós já dissemos com muita antecedência, então não é profecia do passado, estamos dizendo isso há semanas. Veja que ato absurdo no dia 1º de janeiro, quando ele salta aquele carro pavoroso, o Rolls Royce presidencial que vive enguiçando, que é uma coisa patética, da República Bananeira, que a cada 4 anos eles colocam na rua. Bem, então, ele saltou atrás do carro, onde estava o presidente e sua esposa. Ele disse depois que estava armado para proteger o pai. Meu caro, você tem problemas graves. Porque imagina um franco atirador que está no lugar, ele vai proteger. Quer dizer, não existe.
Ele é uma pessoa que tem problemas emocionais graves. Agora, eu não estou aqui para resolver e nem tenho capacidade para tal problemas emocionais. Ele que procure um bom psiquiatra, se trate, que é caso de tratamento, sim. Ele basta olhar o cidadão, você bate o olho, você já vê que o sujeito não bate bem com as 10. Né? Como diria Aracide Almeida, grande jurada. Então, e maior intérprete Noel Rosa. Então, a questão que se coloca é que é uma coisa da cozinha, virou um assunto nacional. O Brasil, o que o Brasil quer saber hoje? As forças responsáveis do Brasil. As reformas, ou seja, que nós estamos insistindo isso há meses, falando nisso, e a questão do pacote que envolve o combate ao crime organizado e à corrupção. Um do Ministério da Justiça e Segurança Pública e o outro do Ministério da Economia. É isso, não é essa briguinha boba. E o que vai acontecer? Ele vai ser demitido, evidentemente. Ofereceram a Itaú Binacional. Ele não poderia assumir. Por que ele não poderia assumir? Porque quem está afiliado em direção de partido político não pode assumir uma empresa estatal, está na lei. Quer dizer, queriam dar ele algo que ele nem legalmente podia assumir. Ou seja, é muito amadorismo no momento que o Brasil precisa de profissionais, no bom sentido da expressão, de profissionais republicanos. O Brasil precisa de paz política para fazer as reformas, combater o crime organizado e nós voltarmos a poder caminhar nas ruas livremente.